Bom dia. Foi bom hoje, mas pode ser melhor, né? Bom dia. Agora sim. Temos crianças em nosso meio, isso não é um problema, isso é uma alegria para nós. Então, se em algum momento alguma criança fizer algum som atípico, não tem problema nenhum. Nós amamos nossas crianças, tá bom? Então, fiquemos em paz com isso. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 2. Obrigado. Nós vamos meditar hoje sobre quando Deus veio ao mundo. Hoje é o último domingo antes do Natal, antes da celebração que nós culturalmente fazemos no dia 25 de dezembro. E esse é, para nós, cristãos, um dos momentos mais especiais no ano. Não sei você, não sei qual foi a sua tradição familiar ou a falta dela, mas querendo ou não, celebrando ou não, você se vê diante de uma data importante para o nosso país. E diante dessa grandeza dessa data, para a nossa cultura, nós precisamos, como cristãos, relembrar o significado verdadeiro do Natal. E nós fazemos isso todo ano. E a gente não se cansa e não nos cansaremos de fazer isso. Porque essa é a notícia mais importante que nós podemos pensar, tanto hoje quanto em qualquer outro dia do ano. Apesar de nós sabermos, quase com certeza, que não foi nessa data, 25 de dezembro, que Jesus de fato nasceu, encarnou, nós celebramos esse princípio maior de que Deus veio ao mundo. Ele não passou a existir. Jesus, ele se encarnou. Ele existia na eternidade e passou a ser homem, passou a ser carne, forma humana. E esse evento mudou o curso da história. Tanto que a nossa história é dividida em antes e depois de Cristo. Não é antes e depois de Alá, não é antes e depois de Buda, não é antes e depois de nada, a não ser Cristo. Então ele tem uma grandeza que nós devemos nos curvar e considerar. E mais do que ser uma data especial, essa realidade está transformando pessoas, hoje, nesse momento. Pessoas estão ouvindo as verdades do Evangelho e sendo transformadas por ela. Pessoas que foram transformadas estão sendo nutridas e relembradas. E você que está nos visitando, que nunca pensou sobre isso, nunca se comprometeu com Cristo, nunca de fato abraçou as verdades do Evangelho e da Palavra de Deus, seria você o próximo que seria transformado por essa mensagem? Eu espero que sim. Eu espero que você saia daqui conhecendo a Cristo como Ele é e sendo transformado pelo que Ele é e recebendo aquilo que Ele faz. E o resumo que eu dei para essa mensagem é muito simples. Quando Deus veio ao mundo, cumpriu-se uma promessa de esperança. O Salvador viria salvar um povo de seus pecados. Quando Deus veio ao mundo, cumpriu-se uma promessa de esperança. O Salvador viria salvar um povo de seus pecados. Então agora sim, com a sua Bíblia conectada, devidamente aberta, e é muito importante que você abra a sua Bíblia, por isso eu insisto, não é um luxo da minha parte, abra e leia. Porque parte do que Deus quer falar com você demanda que você leia a palavra de Deus. E se você está vendo aí alguém do lado sem Bíblia, compartilhe a sua. É uma época tecnológica, mas ainda é muito bom compartilhar a Bíblia com quem está do lado. E aí nós vamos ler Lucas 2, versículos 1 até o 7. Leiamos com fé a palavra de Deus. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade.
José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo dela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos auxílio, capacidade sobrenatural do teu Espírito para dar atenção à tua palavra, para amar o Senhor através da atenção que nós damos à tua palavra. Fale conosco, ó Deus. O Senhor é plenamente capaz de falar conosco, mas nós muitas vezes estamos com a nossa audição e os nossos corações defeituosos. Limpe esse caminho em nós, ó Deus. Fale conosco. Nutra a nossa fé. Dirija os nossos passos. Atrai o nosso coração e a nossa mente para o Senhor. Abra os nossos olhos para que vejamos a grandeza do Senhor e daquilo que o Senhor quer para nós. A beleza de Jesus Cristo, Deus encarnado, um ser humano único, que andou nessa terra com o propósito de salvar e transformar pessoas que não merecem e que nem estavam interessadas na sua mensagem, no seu sacrifício. Mas como o Senhor é bom por nos salvar, nós somos como essas pessoas. Nós carecemos que o Senhor nos ajude a prestar atenção atentamente nas tuas palavras. E eu peço por todos aqueles irmãos que estão angustiados, estão ansiosos, ou estão preocupados com aquilo que não deveria. Nos dê paz, ó Deus. Paz que excede o nosso entendimento. Guarde as nossas mentes e corações em Ti. E nos ajude a ouvirmos a Ti com coração leve, aberto. E aqueles que estão celebrando, descansando, férias, família, comida, bebida, as boas coisas do Senhor, que nós sejamos capacitados por Ti a ter mais alegria, muita alegria, por termos ao Senhor e sabermos usar bem todas essas coisas. Muito obrigado pelo Teu Filho, e muito obrigado pela Tua igreja, corpo de Cristo. Abençoe-nos, ó Deus. Amém. Qual é a situação da vinda? Se Deus veio ao mundo, qual é a situação da vinda? Nesse texto, que é curto, mas que contém muitas informações complementares, nós temos uma contraposição de ideias implícita. Na mentalidade romana, que era um público que leria essa carta, César era chamado de filho dos deuses. E aí Lucas, intencionalmente escrevendo em seu evangelho, afirma que Jesus é o Filho de Deus. Ele é superior a qualquer outro líder e governante que se chamava de filho de um Deus ou dos deuses. E por que que César tem essa visão especial aqui do povo, nesse contexto? Porque ele unificou um império em guerra civil. Estava rolando uma guerra civil generalizada. Ele conseguiu, através de vitórias militares e de uma habilidade política, criar o Império Romano nesse tempo de Jesus. O que é um feito sem precedentes. Muito sangue estava jorrando nesse contexto. E ele conseguiu unificar, ele trouxe a paz. E aí nós lemos que quando Mateus diz sobre o Filho de Deus, ele está dizendo que esse Filho de Deus que traz paz, mas não do jeito romano, não do jeito que o mundo esperava. Ele traz as boas notícias, ele traz a alegria. E quando começa com naqueles dias, Lucas está apontando para o tempo que Deus estava concluindo o palco para a vinda, para a encarnação.
E ele escreve isso de uma forma que quando os seus leitores lessem, falassem, eu lembro quando Quirino era governador da Síria, eu lembro desse recenseamento. Para nós é algo muito distante, nós não vamos nos lembrar. Mas para o povo que recebeu esse evangelho nas primeiras gerações, era algo concreto e palpável. Assim como daqui a um tempo a gente vai poder comentar, eu lembro, no tempo que o Nogueira era prefeito, isso era assim ou assado, vai ser palpável. E Deus usa esse governante mau, que o nome original dele era Caio Otávio Turino. Ele se auto-intitulou César Augusto. Ele usa esse homem para apaziguar o império das guerras civis e para exigir um recenseamento, que nada mais é do que a contagem dos súditos dentro de um império, ou a contagem dos cidadãos em um país. O objetivo disso era para saber qual é o meu poder militar e, ao mesmo tempo, quanto e de quem eu posso cobrar mais impostos. Esse era o propósito. O que ele não sabia era que acima dele tinha um Deus trabalhando invisivelmente, para que apesar de toda aquela busca incessante por poder e dinheiro, o próprio filho dele nascesse nas condições perfeitas que foram profetizadas. E nesse ponto nós temos aqui Lucas, versículo 3, que diz, todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. E é interessante a gente pensar, para quê? Porque a construção da mentalidade familiar romana era uma árvore genealógica. Então eles queriam construir as dinastias. E isso era acompanhado pelos judeus também. Então, para contar melhor e para ninguém fugir, as pessoas tinham que voltar para suas cidades e dizer de onde elas vieram, de que família elas faziam parte. E isso ajudaria a mensurar qual a quantidade de bens que eles possuíam. Entendeu? Tem fins monetários aí. Só que na perspectiva do judeu, isso era um transtorno absurdo. Por quê? Porque eles tinham que ser relembrados constantemente pela força romana de que eles não tinham liberdade, de que eles tinham que baixar a cabeça e obedecer Roma. Isso era algo que não descia para o judeu. Isso era uma ofensa a eles. E nós lemos que José saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, cidade de Davi. Às vezes, quando nós lemos a Bíblia, nós achamos que era tudo um grande pedação de terra, mas tinham governantes específicos. Galileia é uma região, uma espécie de estado, Judéia é outra. E quando nós falamos Palestina, nós estamos sendo anacrônicos, porque esse nome foi dado muito depois. Então, quando a gente lê a Bíblia, leia Judéia, Galileia, não Palestina. E aqui, o destaque que fica bem claro nesse texto é que José vivia numa cidade insignificante. Ele e Maria estavam numa cidadezinha que não acontecia nada importante. Só que ele fazia parte de uma família importante para Israel. Ele era um descendente de Davi. Então, provavelmente, esse homem simples, sem muitos recursos, que descende de uma família especial, precisaria fazer uma longa viagem até Belém, que era outra cidade que não era grande coisa, para poder dizer para o governo a família que ele tinha, declarar o imposto de renda dele, vamos dizer assim. E pensa nisso, não tinha carro, as famílias pobres não tinham meio de transportes confortáveis, uma mulher aqui por volta do 8º para o 9º mês de gestação, caminhando algumas centenas de quilômetros. Isso não foi agradável, não foi simples e nem foi gostoso e prazeroso para eles. E assim como eles, eu e você temos que obedecer leis absurdas. Não é a primeira vez que isso aconteceu e nem vai ser a última enquanto estivermos nessa face da terra. Os pais de Jesus passaram por isso. Eles foram escolhidos por Deus, eles tiveram confirmações de anjos, mas a vida deles não se tornou fácil porque eles estavam obedecendo a Deus. Não se tornou simplesmente melhor porque eles eram fiéis. E aí todos os problemas sumiram. Será que no fundo
você tem acreditado que porque você obedece a Deus ou faz parte de uma igreja, sua vida tem que ser melhor? Você tem que conseguir o que você quer? Pense sobre isso. Pense se a sua expectativa sobre Deus não está pautada em você receber aquilo que você busca do seu jeito, nos seus termos. Porque muito do nosso sofrimento, muita da nossa frustração, é porque nós achamos que por pertencer ao povo de Deus, automaticamente Ele tem que dizer sim para nós. E se Ele disse não, tem algum problema nele, ou em nós. E apesar de todo esse contexto, eles foram firmes, eles fizeram o que deveriam, perderam dinheiro para obedecer à lei, porque o dinheiro era ganhado diariamente pelo trabalho. Então eles tiveram que parar de ganhar José para ir, e depois tinha a volta. E ainda tinha o tempo para ficar em Belém. E não é narrado que eles reclamaram, que eles deram chilique, que eles se revoltaram contra Deus. Mas esse contexto muito rápido da narrativa da encarnação não leva em consideração todo o bojo de profecias e de verdades que havia sido previsto nas Escrituras. E eu gostaria de olhar com vocês para algumas profecias, para nós analisarmos 3 delas, para perceber o que aquelas profecias diziam sobre aquilo que aquele menino viria a fazer e ser. Então a primeira profecia, ela está em Miqueias 5:2, que ela está sendo cumprida nesse movimento de José e Maria irem para Belém. E diz assim: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Deus afirmando aqui, através do seu profeta, que de Belém, uma cidade pequena também, insignificante, viria aquele que há de reinar em Israel. Uma profecia que foi feita para Davi. O descendente dele governaria para sempre sobre o trono de Israel. E quando ele está falando isso, ele não está falando de uma entidade espiritual, um fantasminha, não. Ele está falando de um ser humano. Deus está falando: eu vou enviar um ser humano para sentar no trono e governar Israel. Só que na mesma frase, ele afirma que esse ser humano tinha as suas origens desde os dias da eternidade. É um ser humano? Sim. É apenas ser humano? Não. É mais do que um ser humano. É o próprio Deus. Porque no Antigo Testamento, em alguns momentos, Deus é chamado como o Eterno, como aquele que existia antes do tempo. E essa profecia foi 700 anos antes da encarnação de Cristo. E ela estava deixando claro que o Messias, o prometido, o Salvador, seria um Deus homem. O próprio Deus viria em carne para salvar seu povo. E o próximo texto que nós podemos lembrar é Gênesis 3,15, que diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Muitas vezes nós lemos rápido e nós esquecemos de um pequeno detalhe desse texto. Ele acontece logo após a queda da humanidade. E nós temos 3 indivíduos envolvidos. Tem o homem, tem a mulher e tem a serpente. Essa promessa não é feita nem para o homem nem para a mulher. É uma ameaça que Deus faz à serpente. Deus está decretando o jeito que a serpente, que nós vemos lá em Apocalipse, que é Satanás, seria derrotado. Aquilo ali é um veredito. Às vezes nós lemos de uma forma leve, né? Nossa, que legal, olha o que Deus está prometendo. Não, gente, isso daqui é uma ameaça para Satanás. Eu vou destruir você, eu vou pegar e pisar em você. Saiba disso, pode esperar.
Nós nos alegramos na vitória de um Deus corajoso, um Deus guerreiro que enfrenta o seu inimigo. Mas como ele enfrenta esse inimigo? Através de dor e sofrimento, porque o calcanhar dele seria mordido, ele seria machucado. Deus dando um indício da forma que aquele homem escolhido salvaria seu povo derrotando Satanás. Uma derrota esmagadora, sim, mas através de custo próprio, com sofrimento envolvido. E o último texto, que talvez é o mais querido entre as igrejas evangélicas brasileiras, eu só conheço as igrejas brasileiras, nunca andei pelo mundo, talvez seja no mundo também. Isaías 53. Esse daqui é figurinha carimbada todo Natal, mas também esse capítulo é lindo. Se você ainda não fez nada, não leu nenhum devocional com a sua família, não está planejando, coloque na sua agenda. Leia Isaías 53. Você pode ler de uma corrida só com seus filhos. Ou você pode dividir dia 24 e 25. É extremamente belo, visceral, profundo esse texto. Ele não esconde o tipo de Deus que nós temos e de Salvador que nós recebemos. Mas eu só separei dos versículos 10 a 12 que diz assim: todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá os despojos. Pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Para nós que somos cristãos, fica até muito fácil ler esse texto e ver Jesus e ir lembrando de momentos. Mas pensa quando Jesus chegou ao mundo, que ninguém sabia exatamente como aplicar esse texto. Como foi maravilhoso e assustador para aqueles que chegaram à conclusão pelo Espírito Santo de que aquele bebezinho encarnado passaria por isso. Aquele bebezinho frágil, talvez fofinho, no colo de Maria ali, viria para sofrer, para padecer e para salvar um povo pecador, que nenhum de nós daríamos os nossos filhos. Isaías 53 é um dos capítulos mais conhecidos, e eu quero destacar só algumas frases desse pequeno bloco. Ao Senhor agradou moê-lo. O sofrimento desse servo, desse filho, foi designado por Deus, não foi má sorte. Não foi algo que saiu dos planos e aí Jesus acabou sendo morto. Não, o Senhor quis que o jeito de um povo que ele queria salvar, uma família que ele estava construindo, ele quis que esse jeito fosse a morte de alguém justo, alguém obediente, alguém que o agradasse. Isso desce um pouco quadrado para nós, né? Nossa, Deus quer que uma pessoa justa sofra, mas pode ficar tranquilo, o único justo na face da terra foi ele. O meu e o seu sofrimento não se compara ao de Jesus, tá bom? No nosso caso, quando a gente sofre é porque nós somos pecadores mesmo. Por outro lado, essa oferta pelo pecado do versículo 10, a iniquidade deles que será levada sobre si no versículo 11, ou levou sobre si o pecado de muitos, nos mostra o motivo de Deus fazer o servo fiel sofrer. Ele tinha que sofrer porque pecadores que não tinham como receber perdão, precisavam ser perdoados. Alguém tem que pagar o preço debaixo da ira de Deus. Deus é justo e justo de verdade. Ele não ia ignorar o pecado. Alguém precisava sofrer.
E o propósito era que a vida de Cristo, oferecida em troca da vida dos outros, satisfizesse a justiça de Deus. E por causa disso, pecadores poderiam ser perdoados, porque a justiça foi cumprida. Não pelos pecadores, mas pelo servo do Senhor, o servo sofredor. E talvez você se sinta um pouco incomodado, assim como eu, porque você cresceu ouvindo frases que são até engraçadas, pensando hoje, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Faz por ti que eu te ajudarei. Tem gente que acha que é bíblico isso, até hoje. Vou te falar, não é. Tem nada a ver com Bíblia isso, tá bom? Isso daí é uma frase cultural com um linguajar de tradução bíblica, mas não tem nada a ver com Bíblia isso. Essa frase coloca sobre nós a responsabilidade da iniciativa de ir a Deus. É como se Deus dissesse, beleza, vem até aqui e aí eu te ajudo. Qual é o problema? É que nós estamos mortos nos nossos pecados. O pecado não só nos aleijou, ele nos matou espiritualmente. Nós não vamos até Deus, a iniciativa não é nossa. Nós não somos bonzinhos. E nos filmes de Natal isso é claro, né? Não sei se você é daqueles que é casado com alguém que ama filmes de Natal, eu sou. Então você tem que assistir, querendo ou não, né? E os filmes de Natal são até legais, né? E existem milhares, então é infinito. Dá para ver o resto da vida. Então aprenda a lidar com isso. Eu aprendi e eu sou mais feliz assim. Mas uma coisa que é marcante nesses filmes é o quê? É sempre dito, as crianças que são obedientes, as crianças que são boas, elas ganham o presente. E essa é a nossa religião. Essa é a religião do ser humano. O bonzinho é abençoado, o mal não. Isso é o oposto do evangelho. No evangelho, o único bonzinho, o único bom, morre para que os maus recebam o perdão de Deus. Porém, existe um grande problema aqui implícito, que quando eu estava pensando na mensagem, eu falei, ué, eu nunca abordei esse tema. Qual é o grande problema? Que Deus, que odeia o sacrifício humano, e ele diz isso em Deuteronômio, não é assim que vocês devem adorar o Senhor. O que aqueles povos ao redor ali do povo de Israel, que Deus varreu da face da terra, faziam, era sacrificar os próprios filhos, sacrifício humano. Ele fala, até seus filhos e suas filhas eles queimaram aos deuses. Deus odeia essa prática. E aí o que ele faz? Ele fala que o filho dele ia ser sacrificado. Eu não sei se isso é um problema para você, mas isso me incomoda. Porque você fala assim, ué, algo de errado tem nisso daí. Deus proíbe o seu povo e faz isso, sacrifício de um inocente, qual é a razão disso? E isso é uma pequena amostra do que a palavra de Deus diz e que nem tudo se resolve com um simples versículo. E às vezes nós temos um pensamento simplista que é assim, tem uma dúvida, deixa eu procurar um versículo da Bíblia que resuma tudo. Gente, não existe um versículo da Bíblia que resuma tudo. Nós precisamos conhecer a Bíblia, a história de Deus de capa a capa. Isso daqui responde tudo. Um versículo não vai resolver. Mas eu sintetizei para trazer para vocês em poucos versículos. Por que que Deus fazer isso é bom, enquanto Ele condena que os outros façam? Primeiro, 1 Pedro 2:22. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Jesus não era como nenhum outro ser humano. Ele não tinha pecado. Então, ao sacrificar Jesus, ele tem a representação de quem pecou contra Deus. Quem pecou contra Deus? Seres humanos. Quem tem que ser punido? Seres humanos. Existe ser humano sem pecado? Não. Então o que Deus faz? Ele se torna um ser humano sem pecado, para que ao mesmo tempo ele seja o ser humano punido em lugar de outros, mas para que ele tenha condições como Deus
de lidar com o problema que nós temos, de transformar os pecadores. Jesus é o próprio Deus, o custo foi pago por ele. Em Romanos 3 diz, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, o sangue de Cristo. Deus perdoa pecados através do seu sangue. O pecado é algo tão sério que o próprio Deus teve que intervir. Nenhum outro daria conta. Um anjo não daria conta, nenhum de nós daria conta. Então, por isso que o que Cristo faz ao encarnar é bom. Qual que é o propósito? A fim de que o próprio Deus seja justo, porque ele pune o pecado, mas justificador, porque ele pode perdoar pecadores que se arrependem. Ele pode dar de presente o perdão, porque ele pagou. O valor do sacrifício de Cristo é infinito. E quando nós olhamos tudo isso, nós chegamos à conclusão de que a obra de Cristo, ela é grandiosa, e ela foi predita lá no Antigo Testamento. Só que o que aconteceu quando Deus veio ao mundo? Nós temos aí 3 pessoas que são de destaque: Maria, José e Jesus. Lucas dá uma ênfase especial nos relatos e nos sentimentos sobre as mulheres, que você não vê nos outros evangelhos e que nem era a cultura da época. Isso é uma forma dele honrar as mulheres, como Jesus honrava, dando a elas essa voz. O que Jesus fazia? Ele honrava as mulheres. E Lucas responde escrevendo o seu evangelho dessa forma. E Maria, quem que é? É uma adolescente, provavelmente, que um dia viu um anjo que falou que ela ficaria grávida do rei de Israel. Se coloque no lugar dessa adolescente. Isso não é brincadeira. Imagina como ela se sentiu. Lá em Lucas 1, 31 e 32, o anjo fala: você ficará grávida, dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Ele será grande, chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. E aí ela pergunta, mas, como que isso vai acontecer? E o anjo diz, o Espírito Santo virá sobre você. Esse ente, esse ser, essa pessoa santa que há de nascer, será chamada filho de Deus. Pensa no susto dessa jovem. Às vezes a gente passa correndo, mas pensa no susto. Eu não sei se algum anjo já apareceu para você. Para mim nunca apareceu. Mas eu imagino que eu me assustaria muito. Eu me assusto com pessoas, Imagina com o próprio anjo. Agora imagina o custo social. Ela ficou grávida, o anjo não apareceu para todo mundo. Todo mundo só vai ver a barriga crescendo. E aí? Aqui não diz se a família dela era crente ou não. Se iam acreditar de fato. Se iam julgar. Se ela ia ser punida por isso. Não fica claro. Ela pagou o preço. E agora ela está numa cidade estranha, sem conhecidos, prestes a dar à luz. Se coloque no lugar dessa mulher. As mulheres conseguem fazer isso, que já passaram pelo parto de uma maneira melhor, É um momento extremamente vulnerável. É um momento de dor. Mas não é narrado que ela murmurou, reclamou, ou se opôs à vontade de Deus. Ela se entregou a Deus. Uma jovem que enfrentou as dificuldades com fé. É um baita exemplo para vocês, mulheres. Mas nós temos também um homem mais velho aqui que ela, não era um adolescente, mas era alguém jovem, recém-casado, com uma mulher grávida que talvez não tinha uma boa fama, tendo que viajar dias e dias, protegendo essa mulher grávida, gastando dinheiro, se desgastando. E quem é esse homem? José. E Mateus foca mais em José e Lucas foca mais em Maria. José, Mateus 1, 19 e 21. José, com quem Maria estava para se casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Isso daqui é um homem de verdade. Isso é um modelo para nós, homens.
Ele temia Deus, mas ele não quis que o nome dela fosse para a lama. Então quem assumiria o risco? Ele. Eu vou romper o contrato de noivado. Se alguém vai ser mal falado, vou ser eu. Ele assumiu para si. Ele era um homem gentil. Mas aí o anjo do Senhor aparece para ele e fala: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa. Dentro da barriga dela foi gerado pelo Espírito Santo. José descobriu que ele seria o pai adotivo do Messias, o Salvador. Isso não é pouca coisa. Ser pai me assustou, talvez assustou você também. Principalmente o primeiro filho, né? Agora imagina falar: você será pai do próprio Deus encarnado, que vai governar o mundo. Se esforce. E esse homem vivendo tudo isso, não mostra fraqueza, ele não demonstra ficar culpando a esposa, culpando Deus, reclamando. Nossa, devia ter ficado noivo de outra pessoa, né? Me livrar desse BO. Em nenhum momento isso acontece. Ele age como um homem de Deus. Ele engole, resolve e se resolve com Deus. Isso não é brutalidade, isso é força. Ele não desconta na sua família. Esse homem provavelmente se sentiu sem forças. Ele provavelmente sentiu os recursos indo embora, viu o dinheiro sumindo, e no momento de maior necessidade daquela mulher, ele não acha nem um quarto para ela parir. Mas esse é um cavalheiro, é um homem para nós nos espelharmos, alguém corajoso, alguém que honrou a Deus a custo próprio. E por último, e muito mais importante, nós temos Jesus nessa história. Muito pouco nos é dito. Ele é o primogênito e ele nasceu. É porque todo o resto do evangelho é focado em Jesus, então Lucas não quis dar muita ênfase. Mas perceba, a gente não sabe sobre o trabalho de parto, a gente não sabe se eles estavam ansiosos, tristes ou não, se estava muito frio ou calor. O que nós sabemos é, o Filho de Deus não tinha lugar para ficar, não tinha um quarto. Eles acabaram indo num cômodo para animais. O que seria, na nossa linguagem, um curral. Provavelmente animais, palha, insetos, fezes por ali, mau cheiro e uma mulher grávida dando à luz. E de forma incrível, inexplicável, lá que Deus fez o seu filho nascer. Lá que o rei do universo nasceu. Não num trono, não no melhor hospital do mundo, não com todos os recursos, não num palácio, entre animais e sujeira. E William Hendrickson diz, o bebê nasceu num estábulo, não num palácio. Foi deitado num coxo, onde os animais são alimentados, não num lindo berço de vime. Tudo isso expressa pobreza e privação. Note a humildade desse Deus encarnado. Dignidade ele tem, ele merece tudo, do bom e do melhor. Mas ele abriu mão disso, ele veio em fraqueza. Ele não exigiu os direitos, ele não ameaçou, ele não se impôs na sua primeira vinda. Será que nós conseguimos cogitar perder os nossos privilégios? Ou será que é inaceitável? Eu troco de Deus, mas eu não perco os meus privilégios. Será que o conforto para as nossas famílias é o nosso ídolo? Enquanto Deus continuar me dando isso, beleza, senão tem algum problema. Ou, será que a gente consegue achar que Deus nos ama quando nós somos mal falados, ou quando nós perdemos aqueles grandes sonhos que nós achamos que merecemos? Ele nos deu filho, nos deu perdão, nos livrou da ira. Será que isso é suficiente para nós? Será que é suficiente para nós, Jesus Cristo? Será que diante de perdas, de bens, de pessoas, de diagnósticos assustadores, Jesus é suficiente para a nossa alma? Que Deus nos ajude
a descobrir que sim. E eu vou te contar um segredo. Se você é cristão, ele está comprometido com fazer isso. E eu vou te contar outro segredo. Vai doer, mas ele vai fazer todo o necessário para que você chegue à maturidade e ao crescimento. Ele vai te dar o necessário e vai tirar o necessário. Amém? Esse é o nosso Deus. Ele vai nos conduzir. E algumas reflexões que nós precisamos fazer. Falar sobre a encarnação sem falar sobre a volta de Cristo parece até uma perda de tempo. Porque ele veio, ele viveu, morreu, ressuscitou, e aí? É só isso? Vamos pagar boletos, vamos lutar com o nosso peso, com a nossa imagem e construir a nossa vida nesse mundo? É isso? Não. Jesus Cristo prometeu que voltará. Um retorno triunfal. Não mais como homem de dores, não mais em humilhação e em vergonha. Não. Ele não aceitará as injúrias dos seus inimigos na segunda vinda. Ele virá como rei. E ele vai fazer a justiça prevalecer. Amém? Você anseia por justiça? Você lê os noticiários, olha tudo que há no mundo, em você e ao seu redor, e fala, a justiça transformaria isso. Cristo está trazendo justiça ao mundo. Essa é a nossa esperança. E lá em Mateus 26, 64, ele diz, mas eu lhes digo que desde agora, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Essa é uma descrição de autoridade, de domínio, de poder. O propósito divino de resgatar e transformar pessoas vai se estender até a segunda vinda de Cristo. Mas depois, ele vai instaurar justiça. E o que nos cabe? Ei, cristão, você aqui, até que Cristo volte, não é ficar pensando em teorias da conspiração sobre quem é o anticristo, tá? O que a gente faz até que Cristo volte? 2 Timóteo 4,8. Grave esse versículo no seu coração. Ele é a âncora para a nossa alma nos momentos difíceis. Quando você está preocupado com as projeções econômicas para o ano que vem, se você vai manter seu emprego, ou com a sua saúde, 2 Timóteo 4,8 para você. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Isso é Paulo apóstolo falando. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amam a sua vinda. Não que evangelizaram multidões, e nem que conquistaram milhões, e nem que construíram impérios, ou que criaram muito moralmente as suas famílias. Não, todos aqueles que amam a sua vinda. Como a gente se porta até Cristo voltar, gente? Como a gente deve cultivar a nossa fé? Amando a vinda. Cristo vai voltar, é fato, é concreto. E um livro que eu ganhei de presente de um amigo sobre a volta de Cristo, diz assim, Paulo diz que a graça de Deus veio pela primeira vez para trazer à existência um povo que aguardaria diligentemente a segunda vinda de Cristo, com retidão e piedade. Em outras palavras, a primeira vinda nos prepara para a segunda. Temos muito a amar em relação à primeira vinda de Cristo, e é o que nós fazemos no Natal. Mas embora tenha sido importantíssima, culminando na cruz e na ressurreição de Jesus, ela foi designada totalmente para trazer à existência um povo, uma igreja, uma grande família. A glória da encarnação é que ela culmina no retorno de Cristo para buscar a sua igreja. Nós temos esperança de que Cristo vai voltar? Será que há espaço na nossa mente, nos nossos afetos, nos nossos sonhos, anseio pela vinda de Cristo? Ou será que a gente tem se portado como aqueles que não temem Cristo? Quanto mais demorar, melhor.
não atrapalhando os meus planos e projetos. E se você sair daqui apenas sabendo alguma coisa sobre César, Natal e profecias, eu lamentarei. Porque o que nós precisamos não é de informação sobre isso, mas é da transformação do nosso coração, para amar Cristo e a sua vinda. Sermos motivados a amar o nosso Salvador e aos outros por causa dele. Não a ele só, mas a ele e manifestando isso amando outros. Porque ele enfrentou humilhação e sofrimento para nos livrar da ira de Deus. E o que a gente merece é a ira de Deus. E diante disso eu tenho 3 aplicações. Primeira, confie em Deus diante de desafios cotidianos. Assim como Maria e José confiaram em Deus, obedeceram e permaneceram, essas lutas e dificuldades vão acontecer conosco. Não é aleatório o problema no banco no dia que você menos esperava. Não é aleatório quando o seu pneu fura antes de uma entrevista de emprego. E não é aleatório você achar que está tudo bem e receber uma ligação do seu médico. Seu exame deu um probleminha aqui. Não é. É Deus cuidando de cada área da nossa vida. Então os desafios cotidianos não são coisas que fugiram do controle de Deus. E agora a gente tem que lidar. Não. É Deus caminhando conosco. Nos ensinando a descansar as nossas vidas na mão dEle. Sabendo que não existe área sem importância da nossa vida para Ele. Vou repetir. Descansando nele. Sabendo que não existe nenhuma área da nossa vida sem importância para Deus. Amém? Viva o seu Natal ciente disso. Agora, essa semana, identifique alguma situação que está fora do seu controle, que está te trazendo ansiedade, que está fazendo você ter rusgas com a sua família, com o seu cônjuge, que está fazendo você acreditar que por algum motivo Deus vai te esquecer naquela situação. E aplique essa esperança nessa área. Agora vai além também, uma tarefa prática. Essa semana, você vai ouvir sobre alguém que sofre. Vá até essa pessoa e aplique essa esperança do Evangelho à vida dela também. E aí você vai descobrir que Deus te dá alegria, quando, em sofrimento ou não, nós servimos e encorajamos outros a confiarem em Jesus. E uma segunda lição prática, valorize a simplicidade. Jesus escolheu nascer numa estrebaria, em uma família pobre, e não se preocupava muito com a imagem que ele tinha. Ele não valorizava em primeiro lugar o que o mundo pensava nele, que o mundo pensava sobre ele, e nem por isso o impediu de cumprir seu propósito. Analise como tem sido sua vida. Analisemos nossa vida, é tempo para isso. Será que nós somos viciados em primeiro lugar? Primeiro tudo, primeiro eu, primeiro tudo, minha conquista. Cuidemos do nosso coração. Será que nós temos necessidade de sempre ter o melhor e o mais novo, e nós nem sabemos dizer por quê? É porque eu quero, porque eu acostumei a ter do bom e do melhor, mas para quê? Por quê? Porque é isso que esperam de mim. Vamos olhar para o nosso coração. Ou quem sabe a gente sempre quer parecer bem e ter uma imagem impecável. Interessante o termo, né? Impecável. Nós não somos impecáveis. Mas enquanto nós lutarmos por essas coisas superficiais, a nossa alegria vai ser diminuída e a gente não vai conseguir estar contente com simplicidade. Os nossos líderes, os nossos pais na fé, os apóstolos que aprenderam com Jesus, eles optaram por uma vida de simplicidade. Às vezes você não vai poder ter mais, o que você vai poder é ter o mínimo, e glória a Deus por isso. Agora o problema é quando você pode ter mais, e o seu coração diz, você merece, tenha mais, busque mais, porque você é digno do melhor. E não, nós não somos dignos, é graça de Deus sobre nós. E a gente não precisa se apegar ao melhor. Nós podemos viver com menos, nós podemos viver com
bem menos do que nós temos. E isso serve para testemunho do Deus que nos satisfaz, não as coisas. Então, que tal nesse Natal, a gente pensar em como desperdiçar menos, ou como não acumular coisas que nós não precisamos? É uma lição para nós. Agora, nós podemos ir além. Como os recursos que Deus nos dá diminuem o sofrimento de outros? Ou dão mais dignidade e alegria para outros? Como? Como menos para mim pode se transformar em um pouco mais para alguém? Talvez aquele seu vizinho solitário. Talvez aquele colega de trabalho que não tem família próxima. E talvez ele é chato mesmo, mas alguém tem que amar ele. E Deus nos chamou para sermos essas pessoas. E eu quero encorajar você que vai passar Natal aqui e é da Nova Aliança, e é ótimo você ficar com a sua família. É bom, glorifica a Deus, mas não tem nada de sobrenatural nisso, você amar quem te ama e ficar com os seus. Existem irmãos que vão passar sozinhos aqui, e que tal abrir a nossa casa? Se você não vai viajar e tem comida sobrando e espaço no seu coração e na sua casa, convida alguém, chama alguém do seu GP, chama alguém mais jovem, um casal sem filhos, com filhos, um idoso. Isso começa aqui entre nós, abrindo nosso coração. Isso vai aprofundar amizades, fortalecer a comunhão. E inclusive para aqueles seus parentes não cristãos, é um testemunho de que amar a Cristo nos conecta com gente diferente. E nós somos família por causa disso. Quem sabe? E não menos importante, o terceiro ponto, prepare-se para o retorno de Cristo. Avalie, será que você é daqueles que evita pensar na volta de Cristo? Não, Deus me livre, não quero nem ler Apocalipse. Você até faz a leitura anual, mas quando chega em Apocalipse você pula. Fala, não, deixa eu ler outro texto de novo. Muitos cristãos vivem dessa forma imatura. Isso é imaturidade, gente. Medo de pensar na volta do nosso Salvador. A gente canta que Ele é tudo para nós, mas tem medo de pensar que Ele vai voltar. Não faz sentido. É quase como se Jesus fosse uma grande ameaça para a nossa vida boa nessa terra. Quando nós evitamos pensar na segunda vinda, é isso que nós fazemos. Mas a vida abundante não está aqui agora. Tanto quanto vai estar quando Cristo voltar. Vamos colocar nossos olhos na eternidade. Deve existir alguma coisa que você precisa mudar quando você pensa em se encontrar com Cristo. Se Jesus voltasse hoje, o que você gostaria de ter melhor na sua vida? Isso é aquilo que você precisa começar a mudar hoje. Será que existe alguma área que a gente tem deixado de lado? A gente tem fingido que não é importante? Alguma área que a gente sente vergonha de apresentar a Deus e às pessoas? Hoje é um dia para recomeçar, isso é esperança para nós. E você precisa retomar a nutrição, leitura da Bíblia e oração, oração em família, pedindo a Deus que faça crescer, não só agradecendo pela comida, agradecendo pela casa, mas pedindo a Deus para que essa comida e casa vire algo melhor e maior. Uma segunda coisa, reconcilie-se. Ah, você tem gente para se reconciliar. Final do ano todo mundo tem. Um WhatsApp errado, uma conversa torta, uma falta de graça ali, ou excesso de outro tipo de graça aqui. Todos nós temos. É uma ótima oportunidade para isso. Pedir perdão, aceitar perdão, reconectar laços. Eu quero chamar o pessoal da música aqui. Relacionamentos restaurados apontam que nós nos preocupamos para a segunda vinda de Cristo. Ou talvez seja necessário abandonar aquele ego, aquele egocentrismo. Em mim, minha carreira, para mim, o meu momento, como eu me sinto, meu, tudo é meu. E quer saber uma ótima forma de lidar com isso? Que Deus nos dá? Serviço na vida da igreja. É uma ótima forma de lidar com o nosso egocentrismo.
organizar a sua vida para servir irmãos, gente que você nem conhece, mas para estar aqui servindo para o crescimento deles e encorajar aqueles que servem. E sim, isso é um desafio para você que não serve em nada. É o chamado de Deus para você, vamos pôr a mão na massa juntos, para que possamos servir mais e melhor uns aos outros. Quer um desafio para o começo de ano? Está aí, um ótimo desafio para você. Mas além disso, comprometa-se com um grupo pequeno. Não é simplesmente a sua mão que Deus quer fazer coisas, mas você inteiro. O seu coração, seus pensamentos, aquilo que Ele tem falado com você. Participe de um grupo pequeno, aprender a amar gente e aprender a sermos gente. Como a palavra de Deus diz, juntos é uma alegria, é um privilégio. É uma ótima forma de lutar contra o nosso orgulho. E para você que está nos visitando, que fica em cima do muro e não sabe se quer ser membro ou não, é uma ótima hora de tomar uma decisão. Ano que vem nós teremos classe de integração. Se você ama essa igreja, haja, corresponda, se comprometa para que você possa servir e de fato se relacionar conosco, dando e recebendo. E você pode falar comigo, se você tiver alguma dúvida, que eu te passo todas as informações. Enfim, a melhor maneira de se preparar para o retorno de Cristo é estar confiando nele, o amando e o obedecendo. Que nós confiemos nele, descansemos, mas que nós o amemos e o obedeçamos. O dia é hoje, não amanhã, nem dia 25. Esse é o sentido do Natal. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante de Ti e pedimos que o Senhor nos corrija, mas que o Senhor nos console também, nos instrua, nos guie, manifeste, ó Deus, a nós o Teu amor e a Tua bondade, de forma que nós valorizemos Jesus. Conduza-nos em alegria e gratidão por tudo que o Senhor fez por nós esse ano e ao longo da nossa vida. Senhor, que a gente possa se comprometer e viver a prática desse compromisso, através do ano de 2025, mostrando que nós amamos o Senhor e que nós obedecemos a Ti. A encarnação aponta para a segunda vinda. Nos ajude a nunca esquecer disso. E nos ajude a amar o Teu povo, ó Deus. E que nós sejamos edificados e nutridos em nome de Jesus. Amém.